4 de junho de 1942, 9 horas, Berlim. Na ala de operações da chancelaria do Reich, Adolf Hitler recebe relatórios militares de rotina compilados durante a noite, vindos de toda a Europa e de outros lugares. A frente oriental domina a agenda, mas um breve resumo de inteligência do Pacífico é incluído, transmitido por adidos navais alemães e sinais interceptados. Ele se refere a uma operação japonesa perto de um atol remoto chamado Midway, a noroeste do Havaí, onde a Marinha Imperial Japonesa enfrentou forças de porta-aviões americanas neste momento. A informação é incompleta, cautelosa e deliberadamente contida. Ainda não descreve vitória ou derrota. Relata perdas de contato e incerteza. Por meses, a liderança alemã havia aceitado o domínio naval japonês como uma condição fixa da guerra. O ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941 havia reforçado essa crença. 4 meses depois, as avaliações da inteligência alemã ainda presumiam que o Japão controlava a iniciativa no Pacífico e que a força dos porta-aviões americanas havia sido seriamente reduzida. Essa suposição havia moldado os cálculos estratégicos da Alemanha, particularmente a crença de que os Estados Unidos permaneceriam sobrecarregados, divididos entre oceanos e lentos para concentrar sua força total contra a Europa. Dentro do alto comando alemão, os primeiros relatórios de Midway são lidos sem alarme. A linguagem é técnica, cautelosa e filtrada por canais japoneses que enfatizam o engajamento em vez do resultado. Perdas de aeronaves são mencionadas sem totais. Movimentos de porta-aviões são descritos sem confirmação de danos. A batalha é enquadrada como em andamento. Nesta fase, ninguém em Berlim fala em desastre. O que eles notam é a ausência da esperada declaração de sucesso japonês decisivo. Wilhelm Keitel, chefe do alto comando das Forças Armadas, recebe o mesmo resumo de inteligência logo após Hitler. Ele passou grande parte da manhã revisando atualizações logísticas da frente oriental, onde os preparativos estão em andamento para uma renovada ofensiva de verão em direção a Kielder. Midway inicialmente é registrado como periférico. A guerra da Alemanha, como ele a entende, será decidida em terra, no leste. A guerra do Pacífico permanece responsabilidade do Japão. No entanto, mesmo nestas primeiras horas, Keitel nota um desvio dos padrões anteriores. As comunicações japonesas são mais lentas. As reivindicações são mais restritas. A certeza está ausente. Ao meio-dia, interceptações adicionais e cabos diplomáticos chegam. Eles não esclarecem a situação. Em vez disso, a complicam. Um relatório faz referência à perda de aeronaves japonesas em números significativos. Outro sugere que os porta-aviões americanos não foram pegos ancorados como em Pearl Harbor, mas já estavam no mar e contra-atacando ativamente. Este detalhe importa. Implica preparação, sucesso de inteligência e competência operacional do lado americano. Para os planejadores alemães acostumados a subestimar a eficácia militar americana, este é um sinal indesejado. Alfred Jodl, chefe de operações, revisa a inteligência em evolução com crescente atenção. Jodl há muito argumentava que os Estados Unidos não deveriam ser descartados como militarmente ingênuos. Ele entende a guerra como um sistema, não uma única batalha, e é sensível às mudanças de impulso. A ausência de um sucesso japonês claro o preocupa mais do que perdas confirmadas teriam. Na guerra moderna, o silêncio frequentemente sinaliza controle de danos. Jodl começa a solicitar relatórios de acompanhamento, particularmente sobre perdas de porta-aviões. Ele não recebe nenhum que forneça tranquilidade. À medida que a tarde avança, os briefings internos ajustam sua linguagem. A batalha é agora descrita como custosa. A resistência americana é caracterizada como inesperadamente forte. Os objetivos japoneses são descritos como contestados em vez de alcançados. Ainda assim, nenhuma admissão explícita de derrota aparece. Essa contenção reflete tanto a incerteza quanto a prática cultural. As comunicações militares japonesas são projetadas para preservar a autoridade e a confiança, especialmente com aliados. Oficiais alemães entendem isso, mas também entendem o que está faltando. Dentro do círculo de Hitler, a discussão permanece limitada. O próprio Hitler mostra pouca reação externa. Ele é conhecido por focar em prioridades imediatas e descartar notícias desfavoráveis até que se tornem inevitáveis.
O Teatro do Pacífico está longe de seu controle direto, mas as implicações estratégicas são claras o suficiente para serem registradas. Se os porta-aviões americanos ainda estão operacionais, então os Estados Unidos mantêm sua capacidade ofensiva. Se o Japão falhou em destruí-los, então a base industrial americana terá tempo para agir. No início da noite, uma avaliação mais detalhada chega a Berlim através de canais de inteligência naval. Sugere que pelo menos um porta-aviões japonês foi severamente danificado, possivelmente perdido. O relatório é marcado como não confirmado. Nenhum número é anexado. Mesmo assim, a implicação é séria. Planejadores navais alemães estudaram a guerra de porta-aviões de perto, particularmente suas implicações para o controle do mar e a projeção de poder. A perda de um porta-aviões não é um revés tático, é um evento estratégico. Karl Donitz, comandante do braço submarino da Alemanha, revisa a informação mais tarde naquela noite. Ele há muito considerava a capacidade de construção naval americana como o problema central que a Alemanha eventualmente enfrentaria. A guerra submarina depende de atrito e tempo. Se os Estados Unidos mantiverem seu corpo naval e acelerarem a produção, então o tempo favorecerá o inimigo. Midway, mesmo sem total clareza, sugere que a liderança naval americana está aprendendo mais rápido do que o esperado. Até o final de 4 de junho, nenhuma conclusão formal foi emitida em Berlim. Nenhuma declaração é feita, nenhum ajuste é anunciado. Mas entre os oficiais superiores, uma reavaliação silenciosa havia começado. A guerra que eles vislumbraram, uma em que o Japão deteria o Pacífico e a Alemanha derrotaria a União Soviética antes que o poder americano se mobilizasse totalmente, agora continha uma séria incerteza. A suposição de sucesso japonês ininterrupto não podia mais ser dada como certa. O que permaneceu não dito naquela noite foi a implicação maior. Se os porta-aviões americanos sobreviveram e infligiram grandes perdas, então os Estados Unidos não estavam apenas presentes na guerra, mas a estavam moldando ativamente. Pela primeira vez desde dezembro de 1941, os comandantes alemães foram forçados a considerar que o equilíbrio global em que confiavam já poderia estar mudando para além de seu controle. 2 dias após os relatórios iniciais do Pacífico, uma avaliação de inteligência consolidada é entregue aos mais altos níveis do comando alemão. A incerteza que caracterizou o primeiro dia foi substituída pela confirmação. 4 porta-aviões de frota japoneses, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, foram destruídos perto de Midway. Centenas de pilotos experientes e equipes de convés desapareceram. Os porta-aviões americanos envolvidos permanecem operacionais. O engajamento não é mais descrito como contestado. É identificado como uma derrota japonesa decisiva. Adolf Hitler recebe o relatório durante uma conferência militar agendada. O cenário é familiar. Comandantes seniores sentados em torno de uma longa mesa. Mapas da frente oriental dominando a sala. A atualização do Pacífico é entregue como um item secundário, mas seu conteúdo imediatamente perturba o ritmo da reunião. Hitler não interrompe. Ele escuta. Sua reação é contida, mas sua postura muda. Ele faz perguntas, não sobre as perdas do Japão, mas sobre as capacidades americanas. Quantos porta-aviões estavam envolvidos? Com que rapidez as substituições poderiam ser construídas? Se este resultado indica coincidência ou competência. Para Hitler, o significado de Midway não reside no próprio teatro do Pacífico, mas no que ele revela sobre os Estados Unidos. Sua visão de mundo há muito se baseava na suposição de que a América era industrialmente poderosa, mas estrategicamente lenta, politicamente dividida e culturalmente despreparada para uma guerra prolongada. Pearl Harbor havia sido interpretado como uma confirmação. Midway desafia essa crença. A batalha sugere penetração de inteligência, tomada de decisão rápida e operações coordenadas de porta-aviões sob pressão. Esses não são traços de um oponente despreparado. Wilhelm Keitel observa a mudança de tom imediatamente. A conversa se afasta do erro operacional do Japão e se volta para o potencial americano. Esta é uma direção desconfortável. O planejamento alemão dependia do tempo. Tempo para derrotar a União Soviética. Tempo para forçar a Grã-Bretanha ao esgotamento. Tempo para limitar o envolvimento americano ao apoio material. Midway implica que o tempo não é mais neutro. Alfred Jodl aborda as implicações diretamente. Ele observa que o Japão perdeu não apenas navios, mas pessoal insubstituível. A guerra de porta-aviões depende de tripulações aéreas treinadas e oficiais de convés experientes. Essas perdas não podem ser substituídas rapidamente.
Os Estados Unidos, por outro lado, não perderam ativos equivalentes. Seu sistema industrial já está em expansão. Estaleiros em ambas as costas estão operando em ritmo sem precedentes. Yodel não especula. Ele declara fatos mensuráveis. Cronogramas de construção de porta-aviões, números de produção de aeronaves, fluxos de treinamento. O contraste é gritante. Hitler reage defensivamente. Ele critica o planejamento operacional japonês e sugere que a perda reflete um erro de julgamento tático, em vez de uma fraqueza sistêmica. Ele argumenta que a guerra na Europa permanece decisiva e que o papel do Japão é prender as forças americanas, não vencer a guerra sozinho. No entanto, mesmo enquanto fala, o equilíbrio estratégico que ele descreve está sob tensão. Esperava-se que o Japão eliminasse o poder naval americano no Pacífico, não apenas o atrasasse. Karl Donitz escuta atentamente. Seu foco é mais restrito, mas não menos consequente. A guerra submarina contra a navegação americana depende de suposições sobre a disponibilidade de escoltas, taxas de substituição de navios e prioridades navais. Se os Estados Unidos mantiverem seus porta-aviões e acelerarem a produção, então a proteção de comboios melhorará. Perdas que antes pareciam sustentáveis se tornarão inaceitáveis. Donitz entende que a guerra industrial favorece o lado que pode absorver danos sem colapso operacional. Midway sugere que a América possui essa capacidade. Dentro dos escritórios de planejamento da Marinha Alemã, Midway provoca a reavaliação das expectativas de longo prazo. A suposição de que o Japão dominaria o Pacífico indefinidamente é silenciosamente revisada. Novas avaliações descrevem a Guerra do Pacífico como dinâmica em vez de resolvida. Essa mudança de linguagem importa. Ela sinaliza o reconhecimento de que as forças americanas não estão apenas se recuperando, mas se adaptando. Para Hitler, o impacto psicológico é atrasado, mas profundo. Ele sempre acreditou que a força de vontade e o compromisso ideológico podem superar a desvantagem material. Midway contradiz essa crença, demonstrando que organização, inteligência e produção podem reverter a inferioridade inicial. Os Estados Unidos entraram na guerra tarde, mas não entraram cegamente. Seu comando naval já havia aprendido com a derrota. Ao final da conferência, nenhuma ordem é emitida em resposta a Midway. Não há ajuste operacional que a Alemanha possa fazer no Pacífico, mas a ilusão de previsibilidade foi quebrada. A guerra não está mais se desenrolando de acordo com a sequência que a Alemanha antecipou. O inimigo que Hitler descartou como decadente e indeciso demonstrou clareza e determinação. Naquela noite, memorandos internos circularam entre os planejadores seniores. Eles não usam linguagem dramática. Eles não preveem a derrota. Eles, no entanto, revisam cronogramas. Eles estendem as estimativas. Eles reconhecem o risco. Esses documentos nunca seriam lidos em voz alta para o público. Eles são destinados àqueles que entendem o que mudou. Midway não alterou o campo de batalha na Europa. Exércitos soviéticos ainda permanecem no leste. Bombardeiros britânicos ainda atacam cidades alemãs. Mas o horizonte mudou. Os Estados Unidos se revelaram um beligerante ativo e capaz. A guerra que a Alemanha pretendia concluir rapidamente está se tornando uma guerra de resistência. E a resistência, mais do que a coragem ou a ideologia, decidirá quem permanecerá de pé quando a crença por si só não for mais suficiente. Nos dias e semanas seguintes à Batalha de Midway, a linguagem usada dentro do alto comando da Alemanha mudou em tom e conteúdo. Publicamente, nada é dito. Comunicações oficiais continuam a enfatizar confiança, determinação e vitória inevitável. Privadamente, no entanto, a alta liderança militar alemã começa a falar com uma clareza que havia estado ausente desde os primeiros anos da guerra. Midway se torna um ponto de referência fixo nas discussões internas, não por sua localização ou seus participantes, mas pelo que revela sobre o inimigo que a Alemanha agora enfrenta. Alfred Jodl registra suas preocupações em memorandos operacionais circulados apenas entre os mais altos escalões do planejamento. Ele não se detém nos erros do Japão. Em vez disso, ele se concentra na resposta americana. Ele observa que as forças de porta-aviões americanas não estavam apenas presentes, mas devidamente posicionadas, indicando trabalho de inteligência bem-sucedido e disciplina de comando. Ele aponta que a aviação naval americana executou ataques coordenados sob pressão, alcançando resultados decisivos em uma estreita janela de tempo. Para Jodl, isso sugere um inimigo que aprende, capaz de corrigir erros rapidamente. Ele não enquadra isso como um risco futuro, ele o enquadra como uma condição presente. As observações de Wilhelm Keitel durante as conferências de Estado-Maior são mais cautelosas, mas não menos reveladoras. Ele enfatiza a necessidade de acelerar as operações no leste,
argumentando que a Alemanha deve alcançar resultados decisivos antes que a força americana possa ser totalmente aplicada. Sua urgência reflete um entendimento compartilhado por muitos na sala. O cronograma da guerra não é mais indefinido. Midway o encurtou. Cada mês que passa sem resolução agora favorece o inimigo. Dentro dos círculos de comando naval, Karl Dönitz é cada vez mais direto. Ele argumenta que os Estados Unidos demonstraram a capacidade de absorver perdas sem paralisia estratégica. Esta é a vantagem central de uma potência industrial operando longe de sua pátria. Dönitz adverte que os sucessos submarinos serão temporários, a menos que os alvos de produção possam ser sobrepujados. Ele reconhece privadamente que este resultado é improvável. Os números de construção naval americana continuam a subir. Os números de escoltas aumentam. Programas de treinamento se expandem. Midway reforça sua crença de que os Estados Unidos estão se organizando para uma guerra medida em anos, não em campanhas. Essas discussões não são emocionais em tom, mas são inconfundivelmente ansiosas em substância. Os generais não debatem mais se os Estados Unidos podem lutar eficazmente. Eles debatem por quanto tempo a Alemanha pode atrasar a inevitável concentração do poder americano na Europa. Essa mudança marca um ponto de virada psicológico. O inimigo não é mais abstrato ou subestimado. Ele é definido, medido e cada vez mais respeitado. A presença de Adolf Hitler complica essas conversas. Em suas conferências formais, ele continua a expressar confiança no destino da Alemanha e descarta as preocupações sobre a intervenção americana como exageradas. Ele atribui Midway a um erro tático japonês, em vez de a competência americana. No entanto, seu comportamento privado sugere consciência de problemas mais profundos. Ele interrompe os briefings com mais frequência. Ele exige números de produção. Ele questiona suposições que antes não eram contestadas. Sua necessidade de controle se intensifica à medida que sua certeza se erode. Entre os generais não há uma resposta unificada. Alguns se apegam à crença de que a vitória decisiva no leste tornará o poder americano irrelevante. Outros duvidam abertamente disso, embora apenas em ambientes restritos. O que os unem é o reconhecimento de que a Alemanha agora está lutando uma guerra global contra o oponente com recursos inigualáveis e adaptabilidade demonstrada. Midway se torna um atalho para essa realidade. As declarações mais reveladoras ocorrem não em reuniões formais, mas em notas marginais, revisões pós-ação e correspondência privada. Esses documentos refletem uma avaliação militar profissional despojada de ideologia. Eles reconhecem que as perdas de porta-aviões do Japão são insubstituíveis a curto prazo. Eles reconhecem que os fluxos de treinamento americanos estão se expandindo mais rápido do que os planejadores do eixo anteciparam. Eles aceitam que a lacuna tecnológica está diminuindo, não aumentando. Ninguém fala em rendição. Ninguém prevê a derrota abertamente. Mas a linguagem da inevitabilidade começa a aparecer, cuidadosamente, indiretamente. Frases sobre proporções desfavoráveis, cronogramas estendidos e desvantagens cumulativas recorrem com frequência crescente. Essas não são as palavras de homens que acreditam que a guerra pode ser moldada à vontade. São as palavras de homens que entendem que o controle está escapando. Midway também altera como os generais alemães veem a coordenação dentro da aliança do eixo. A suposição de sucesso paralelo é substituída pela preocupação com a capacidade divergente. A perda do Japão expõe a vulnerabilidade de depender de um aliado cuja base industrial não pode igualar a de seu oponente. A guerra não está mais sincronizada. Ela é fragmentada, desigual e cada vez mais difícil de gerenciar. À medida que o verão avança, essas avaliações internas se tornam mais sombrias. A frente oriental exige imensos recursos. A defesa aérea se esforça sobre o crescente bombardeio aliado. As perdas de submarinos aumentam. Midway não causa essas pressões, mas esclarece sua trajetória. Confirma que o inimigo não está apenas resistindo, mas melhorando. Para os generais alemães que veem isso claramente, Midway marca o momento em que o julgamento profissional supera a certeza ideológica. Eles continuam a servir. Eles continuam a planejar. Mas sob sua disciplina reside um entendimento de que o equilíbrio da guerra mudou, de uma forma que não pode ser revertida apenas pela vontade. O que eles ainda não sabem é quanto tempo a guerra durará, ou quão completas serão as consequências. Eles sabem apenas que as suposições do passado não se sustentam mais, e que o futuro será moldado por forças além de seu controle. Dentro dos escritórios de planejamento alemães, as consequências de Midway não são mais discutidas como uma única derrota naval. Elas são tratadas como evidência de um desequilíbrio estrutural que não pode ser corrigido. Memorandos estratégicos elaborados no verão de 1942 começam a refletir uma nova compreensão da direção da guerra. O foco muda de alcançar a vitória para gerenciar riscos,
atrasar o colapso e extrair o efeito máximo de recursos em diminuição. Midway se apresenta como uma confirmação de que o tempo, antes aliado da Alemanha, agora trabalha contra ela. Alfred Yodel revisa os números de produção atualizados juntamente com as previsões operacionais. Os números são precisos e implacáveis. A produção de aeronaves americanas continua a subir. Estaleiros expandem a capacidade em vez de apenas substituir perdas. Programas de treinamento escalam com o crescimento industrial. Essas tendências não são especulativas, elas são mensuráveis. Yodel reconhece que mesmo uma execução impecável por parte da Alemanha não pode fechar a lacuna. A guerra moderna, ele entende, não é decidida apenas pela genialidade, mas pela produção e substituição sustentadas. Midway demonstra que os Estados Unidos podem sofrer perdas iniciais e ainda assim emergir mais fortes. Dentro do comando naval, Karl Donitz pressionou por uma guerra submarina intensificada como a única alavanca restante disponível para a Alemanha. Ele argumenta que o Atlântico permanece o teatro decisivo, onde o poder americano pode ser interrompido antes que atinja a Europa em plena força. No entanto, mesmo Donitz reconhece os limites dessa estratégia. A tecnologia de escolta melhora, a cobertura aérea se expande, as taxas de perda aumentam. O equilíbrio entre navios afundados e submarinos perdidos torna-se menos favorável a cada mês que passa. Midway reforça seu medo de que os Estados Unidos não serão atrasados suficiente para importar. Para Wilhelm Keitel, as implicações são operacionais, em vez de abstratas. Ele urge pela aceleração em todas as frentes, ofensivas mais rápidas, maior aceitação de riscos. Ele acredita que apenas uma ação decisiva pode impedir a convergência do poder americano, britânico e soviético. Mas essas recomendações encontram resistência da realidade. A logística se esforça sobre a expansão. A escassez de combustível aumenta. As perdas de mão de obra se acumulam. O sistema já está esticado aos seus limites. Midway não cria esses problemas, mas remove a ilusão de que eles podem ser superados apenas pela iniciativa. Adolf Hitler responde a essas avaliações com crescente rigidez. Ele rejeita propostas que implicam contração estratégica ou priorização. Ele insiste que a força de vontade e a determinação podem compensar a desvantagem material. No entanto, suas diretrizes tornam-se mais detalhadas, mais intrusivas e menos flexíveis. Esse comportamento reflete pressão, em vez de confiança. Ele sente que a margem de erro desapareceu. Midway mostrou que o inimigo não precisa ser superior em todos os lugares para ser decisivo. Ele precisa apenas resistir. Os militares alemães começam a entender que a guerra entrou em uma fase onde os resultados serão determinados cumulativamente. Cada perda agrava a próxima, cada atraso beneficia o inimigo. Midway exemplifica essa mudança. A perda de 4 porta-aviões do Japão não pode ser revertida rapidamente, se é que pode ser. As tripulações experientes desapareceram. O fluxo de treinamento não pode substituí-los a tempo. Enquanto isso, os porta-aviões americanos permanecem ativos, apoiados por uma infraestrutura em expansão. A assimetria é clara. Discussões estratégicas referenciam cada vez mais o conceito de irreversibilidade. Certos limiares, uma vez cruzados, não podem ser restaurados. Midway é identificado como um desses limiares. Ele sinaliza o ponto em que o poder naval americano passa da recuperação para a expansão. Para a Alemanha, isso significa que a perspectiva de manter os Estados Unidos permanentemente divididos entre oceanos falhou. As forças americanas eventualmente se concentrarão. A questão não é mais se, mas quando. Essa percepção altera o tom do planejamento alemão. Projeções otimistas desaparecem. O planejamento de contingência se torna dominante. Líderes falam menos sobre moldar eventos e mais sobre responder a eles. A linguagem da inevitabilidade se torna mais comum, embora nunca publicamente reconhecida. A guerra que a Alemanha esperava concluir através da velocidade e do choque está se transformando em uma luta prolongada de atrito contra um oponente singularmente apto a suportá-la. Midway também reformula a dimensão moral do conflito para alguns dentro do corpo de oficiais alemão. Eles começam a ver que a ideologia não pode fabricar recursos ou substituir mão de obra qualificada. A crença não produz aço, combustível ou pilotos treinados. Os Estados Unidos lutam não por desespero, mas por capacidade. Essa distinção importa. Significa que a força do inimigo aumentará com o tempo, em vez de diminuir. No final do verão, Midway não é mais debatido, é aceito.
torna-se parte da linha de base a partir da qual todo o planejamento futuro prossegue. A guerra é agora entendida como impossível de vencer por meios convencionais, embora essa conclusão permaneça confinada ao pensamento privado. Dever, disciplina e hierarquia garantem que as operações continuem. Ordens são obedecidas, planos são elaborados. Mas sob essa estrutura reside a consciência de que o resultado está escapando ao controle. O que Midway representa em última análise para a liderança alemã não é a derrota, mas a exposição. Revela a verdadeira natureza do conflito em que eles entraram. Uma guerra não decidida por vitórias singulares, mas pelo acúmulo de capacidade ao longo do tempo. Uma guerra em que as forças da Alemanha são finitas e seus inimigos estão se expandindo. A questão que agora persiste não é como vencer, mas por quanto tempo o sistema pode aguentar antes que o desequilíbrio se torne impossível de esconder. Até o final de 1942, a Batalha de Midway havia desaparecido do discurso público alemão. Não é mencionada em discursos, jornais ou resumos oficiais da guerra. Nenhuma explicação é oferecida, nenhuma lição é reconhecida. O evento existe apenas em documentos internos e compreensão privada. Para a liderança militar alemã, Midway não é mais um choque. Tornou-se um ponto de referência silencioso. Um momento fixado na memória como o primeiro sinal claro de que a direção da guerra não pode ser revertida. Adolf Hitler continua a falar de vitória final. Sua retórica pública torna-se mais insistente, mais absoluta à medida que a situação estratégica se deteriora. Ele exige lealdade, sacrifício e crença. No entanto, suas decisões refletem cada vez mais restrição, em vez de confiança. Ele rejeita a retirada, recusa a priorização e insiste em manter o terreno independentemente do custo. Essa rigidez não é a postura de um líder que expande oportunidades, é a postura de alguém que tenta negar a perda de controle. Midway permanece não dita, mas sua lição subjaz a cada opção que se estreita. Dentro do corpo de oficiais superiores, o conhecimento adquirido em 1942 aprofunda-se em resignação. Alfred Jodl continua a planejar operações com rigor profissional, mas suas avaliações agora assumem um conflito prolongado contra inimigos materialmente superiores. Ele se concentra na eficiência, coordenação e limitação de danos. A linguagem da possibilidade foi substituída pela linguagem da gestão. A guerra não é mais enquadrada como algo a ser vencido rapidamente, mas como algo a ser suportado o maior tempo possível. Wilhelm Keitel, intimamente ligado à autoridade de Hitler, suprime dúvidas e impõe obediência. Ele entende as implicações de Midway e o papel americano em expansão. No entanto, sua posição não permite desvio. O sistema que ele serve depende de disciplina, não de dissidência. O silêncio se torna uma forma de sobrevivência dentro da estrutura de comando. O que não pode ser mudado não é discutido abertamente. O que é conhecido é carregado privadamente. Karl Donitz continua sua campanha no Atlântico com determinação. Mesmo com o aumento das perdas, a construção naval americana supera os afundamentos. As táticas de escolta melhoram. A cobertura aérea fecha as lacunas que os submarinos antes exploravam. Donitz reconhece o padrão claramente. O inimigo absorve danos e se torna mais forte. O desequilíbrio identificado pós-Midway amadureceu em domínio. Ainda assim, ele avança. Não porque acredita que a vitória seja alcançável, mas porque o sistema exige ação até que ele entre em colapso. Entre os planejadores alemães, Midway passa a representar o momento em que os resultados se tornaram cumulativos e irreversíveis. É entendido como o ponto em que o poder americano começou a passar do potencial para a aplicação. Os Estados Unidos não se apressam. Ele constrói, ele treina, ele coordena. Quando as forças americanas aparecem com força decisiva na Europa, o resultado já está moldado por anos de preparação. Aqueles que entenderam isso cedo carregam o fardo da previsão sem agência. À medida que o bombardeio aliado se intensifica e a frente oriental drena a mão de obra e material, a consciência, primeiramente aguçada por Midway, se espalha silenciosamente pelos escalões superiores. Não há um único momento de reconhecimento. Não há uma admissão coletiva. A verdade se estabelece gradualmente através de padrões, números e confirmação repetida. A guerra que a Alemanha esperava controlar através da velocidade e da vontade tornou-se um processo impulsionado por atrito e capacidade. O contraste entre a narrativa pública e a compreensão privada se alarga. A propaganda promete salvação. Documentos internos calculam o esgotamento. Oficiais continuam a servir, ligados por juramento e estrutura, mesmo enquanto a crença se erode.
Essa coexistência de dever e dúvida define os anos finais da guerra para a liderança da Alemanha. Eles não estão mais lutando pela vitória como a definiram outrora. Eles estão lutando para adiar o inevitável. O lugar de Midway nesta história não é dramático em retrospectivo. Nenhuma cidade alemã queima por causa disso. Nenhum exército recua imediatamente. Seu poder reside no que revelou cedo àqueles treinados para ver padrões, em vez de manchetes. Expôs o desequilíbrio fundamental no cerne do conflito. Um desequilíbrio que a ideologia não podia corrigir e a coragem não podia compensar. Quando a guerra finalmente terminou na Europa em 1945, o resultado chocou os civis, mas não aqueles que estudaram os números anos antes. Para eles, a conclusão era visível desde o momento em que os porta-aviões americanos sobreviveram e contra-atacaram no Pacífico. Midway não encerrou a guerra, ela a esclareceu. Os generais que entenderam isso carregaram o conhecimento em silêncio, continuando a servir a um sistema que não podia se adaptar à realidade que enfrentava. Suas palavras, preservadas em registros internos e reflexões privadas, revelam uma guerra já perdida muito antes de ser publicamente admitida. E nesse silêncio reside a lição duradoura de Midway, que a guerra moderna é decidida não pela crença ou declaração, mas pela capacidade, adaptação e tempo. Inscreva-se para mais documentários profundamente pesquisados e centrados no ser humano, revelando as verdades ocultas por trás dos pontos de virada da história.